Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui na segunda parte de figuras de linguagem do estudo, né? De figuras de linguagem. Vocês podem acompanhar lá pelos livros de vocês na página 211 a 214, tá? Então, aqui a primeira figura de linguagem é a elipse, que seria a omissão de palavras que estão subentendidas no sentido da frase, né? Então, é essa omissão da palavra que ela pode estar no texto ou não. Então, quando ela está omitida no texto, nós temos a elipse, que é essa omissão. A Antônia trabalhou durante vários dias e ele durante horas, né? Então, aí nessa frase, observamos a omissão da palavra trabalhou. Poderia estar escrita: a Antônia trabalhou durante vários dias e ele trabalhou durante horas, né? Então, aí foi omitida a palavra trabalhou para se evitar essa repetição desta palavra. Ele nadou 11 metros e ela apenas 5 metros. Então, aí se omitiu a palavra nadou novamente, né? Para evitar essa repetição, né? E aí, nessa omissão, você consegue compreender o que a frase queria repassar, né? O entendimento da frase, ela não fica uma frase sem sentido, tá? Por isso que é elipse, porque mesmo você omitindo a palavra, a frase não perde o seu sentido, ok? Ela nadou 11 metros, ou melhor, perdão. Ele nadou 11 metros e ela apenas 5 metros, né? Então, aí você observa que não altera o sentido, não interfere no entendimento da frase a omissão da palavra nadou. Seguindo, temos o pleonasmo, que é uma repetição que envolve uma redundância, isto é, repetição desnecessária que ocorre para dar ênfase. Então, o pleonasmo, ele geralmente vem com uma redundância, né? Que é justamente essa repetição, que ela não é necessária, ela é desnecessária, mas no texto ela é feita para dar ênfase, né? Por isso vemos principalmente em textos literários, porque quando se usa numa poesia uma figura de linguagem como o pleonasmo, você percebe que é usado para dar ênfase ao texto, né? Que o autor não iria colocar isso, diferente de você fazer um texto dissertativo, que você não vai usar um pleonasmo. Na verdade, no texto dissertativo, você vai evitar, né, o pleonasmo. Mas num texto literário, o autor geralmente se usa do pleonasmo para dar ênfase, para chamar a atenção do leitor para aquela situação, né? Então, aqui temos alguns exemplos de pleonasmo. Estou vendo terra com meus próprios olhos, né? Então, esse com meus próprios olhos está redundante, porque ele já disse que está vendo, né? Vendo e com meus próprios olhos é redundante. A mim, ninguém me engana. Então, mim e o me, né? O mim aqui e o me são duas palavras que dão o mesmo entendimento, então gera uma redundância, né? Não precisaria dizer esse me, né? Então, o pleonasmo vicioso é entrar para dentro, subir para cima, né? Descer para baixo e sair para fora, né? É um defeito de linguagem, esses pleonasmos viciosos, né? Por isso que tem que se ter cuidado no texto para não se utilizar do pleonasmo, principalmente se for um texto dissertativo. Polissíndeto também é muito usado em textos literários para chamar a atenção, né? Consiste na repetição de conjunções para garantir um texto mais expressivo, principalmente as conjunções e nem, né? Que eu destaquei aqui, conjunções e nem, tá? Aqui no exemplo, um poema de Vinícius de Moraes, o olhar para trás. E o olhar estaria ansioso esperando, e a cabeça ao sabor da mágoa balançando, e o coração fugindo, e o coração voltando, e os minutos passando, e os minutos passando. Vinícius de Moraes. Então, aí tivemos a repetição da conjunção e em todos os versos desse poema, né?
Outro exemplo aqui embaixo. Falta-lhe o solo aos pés, recua e corre, vacila e grita, luta e ensanguenta, e rola e tomba, e se espedaça e morre, de Olavo Bilac, né? Então, aí você pode perceber que essa repetição da conjunção e nem, da conjunção nem, né? Ela vai ser muito observada em poesias e textos literários, tá? Como veremos nas nossas aulas de literatura. Onomatopeia, que é uma figura de som, né? É uma palavra usada para representar outros sons, como buzina, barulho de animais, barulhos diversos, né? Então, se é uma palavra que está imitando um som, se trata de uma onomatopeia. Imitação de um som, né? Aí aqui a TIM, né? Essa palavra aí, a representação do nosso espirro, né? Onomatopeia. E o que foi aquilo? Uma onomatopeia, ela representa o som. Então, a TIM, miau, au-au, né? Que imita os sons dos animais também. Tudo isso é onomatopeia. Anáfora. A anáfora, ela consiste na repetição de palavras ou expressões com o objetivo de enfatizar uma ideia. Então, diferente lá daquele que a gente viu que é a repetição do e, né, e do nem, voltemos, polissíndeto, né, que é a repetição da conjunção e da conjunção e da conjunção e. É o polissíndeto. Repetição apenas dessas conjunções. Aqui, na anáfora, nós vamos ter a repetição de expressões, palavras ou expressões, tá? Que não são específicas, como lá no polissíndeto. Aqui são palavras ou expressões que têm o objetivo de enfatizar uma ideia. Elegia desesperada. Tende piedade, Senhor, de todas as mulheres, que ninguém mais merece tanto amor e amizade, que ninguém mais deseja tanto poesia e sinceridade, que ninguém mais precisa tanto de alegria e serenidade. Vinícius de Moraes. Então, aqui, neste exemplo, neste poema, o autor fez a repetição da expressão que ninguém mais, para chamar a atenção do leitor. Então, anáfora é a repetição de palavras ou expressões para chamar a atenção do texto, para enfatizar uma ideia e chamar a atenção. E por fim, né, para finalizar este capítulo, nós temos a aliteração e a assonância. A aliteração é a repetição de sons consonantais, que são as consoantes, né? Dentro de uma frase, um verso, um poema. Então, na aliteração, nós vamos ter essa repetição de consoantes. E na assonância vai ser a repetição de sons vocálicos, que são, no caso, as vogais. Então, na aliteração, nós temos como exemplo aqui a repetição das consoantes dentro desse verso, né? Que é a consoante B. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando, né? Então, aí você percebe que essa repetição do B, né? Ela dá uma entonação diferente à pronúncia do verso, né? E essa repetição de consoantes chama-se aliteração, tá? Aqui, a assonância, que é a repetição dos sons vocálicos, que são as vogais, nós temos como exemplo a plangentes, violões, dormentes, morno, né? Aqui você percebe que tem as vogais, elas estão se repetindo, o em, an, em, né? O e, em aqui, o e e o o, se repete bastante. Então, essas repetições, elas dão uma entonação diferente aí para o verso do poema, né? Que é justamente com esse objetivo também de chamar a atenção para alguma coisa do texto do poema. E a aliteração e a assonância você consegue observar, né, justamente pela pronúncia, né? Quando você pronuncia, você percebe que há uma repetição, tá? Então, aqui finalizamos mais esta unidade e na aula vocês podem tirar as dúvidas sobre as figuras de linguagem, né?
E a atividade está lá também no Classroom, vocês podem fazer por lá e tirar suas dúvidas também. Tchau, gente.